pela sua TV Arapuã, Band João Pessoa, para toda a Paraíba. Abraçar a sua audiência, abraçar você de qualquer parte do estado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Abraçar a audiência da minha amiga vereadora Monique Marinho, lá de Conde, está agora, né, com a família acompanhando a gente. Muito obrigado aí, minha amiga Monique Marinho, lá do Conde. Um abraço grande, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua missão aí, tá bom? Ó, hoje é terça-feira, é dia do escritório do Tribuna e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que atinge aí uma parcela já muito considerável da nossa população brasileira. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre contribuições do trabalhador informal. Elas são fundamentais para garantir o acesso a benefícios sociais, previdenciários e também assistência médica, além de proporcionar maior segurança financeira e inclusão social. Para explicar melhor, para a gente entender melhor como tudo isso funciona, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Marcela Casado, que é especialista em direito previdenciário. Doutora, bom dia, mais uma vez aqui para a gente poder aprender um pouquinho com a senhora sobre, inclusive, hoje um tema muito importante. Isso. Bom dia, Nilvan. É um prazer estar aqui mais uma vez. E vamos tratar esse tema aí de uma forma bem dinâmica para o pessoal tirar as dúvidas. Primeira questão, quem é trabalhador informal? Então, é aquele que não tem carteira assinada. Aí a gente tem muitos exemplos, inclusive normalmente trabalhando nas nossas casas, né? É a diarista, certo, é o eletricista, é a manicure. O vendedor ambulante lá da feira. O vendedor ambulante, uma costureira. Então são essas pessoas que têm uma renda, né, proveniente do seu trabalho, mas que não têm a carteira assinada. E como é que eles contribuem, se não tem carteira assinada? Então, eles vão contribuir como contribuinte individual no INSS. Tem um talãozinho lá, ou tem o quê? Então, pode ser através daquele talãozinho, uma laranjinha que eu acho muita gente... Meu pai pagou muito para completar a aposentadoria dele. Pois é, pode ser aquele laranjinha que até hoje é encontrado nas papelarias. E também hoje em dia é mais prático porque você pode fazer através do site do INSS, do aplicativo. Tem um aplicativo, né, no telefone já? Tem um aplicativo super fácil de manusear. Então lá também é possível imprimir, né, gerar a guia e imprimir. Então através do próprio site você consegue fazer isso. Quanto é a contribuição dele? Então, aí é que muita gente comete o erro. Porque o contribuinte individual, ele pode contribuir de três formas. Sim. Ele pode contribuir em 20% em cima de todo o valor que ele recebe, ele pode contribuir em cima de 5% e ele pode contribuir em cima de 11%. Então, normalmente o pessoal na hora de contribuir se atrapalha, então às vezes contribui 5%, que no caso o 5% é o MEI. Né? Aí às vezes contribui 5%, mas nem é MEI. Aí quando é no momento da aposentadoria, dá problema porque as contribuições não são consideradas. Que direitos ele tem pagando esses tipos de benefícios? Então, a importância exatamente de efetuar o pagamento, o recolhimento do INSS é essa, é ter uma segurança. Por quê? Vai ter direito ao auxílio-doença, vai ter direito ao salário maternidade, vai ter direito à pensão por morte, né? Ninguém quer, mas todo mundo está passível ali, então não vai deixar a família totalmente desacobertada. E me diga uma coisa, mas assim, o trabalhador diz, eu já sou trabalhador informal, a situação é muito difícil. Fica difícil de pagar qualquer tipo de benefício como esse. Quem nunca pagou, pode começar a pagar agora? Pode e deve. Porque exatamente como a gente estava falando agora, é uma segurança, né? É uma forma de você estar trabalhando ali em caso de uma doença, em caso de uma morte e até mesmo depois de um longo período trabalhando, a gente vai ficando cansado, né, Nilvan? O corpo vai exigindo aquele descanso, ninguém consegue mais manter o ritmo, então é o momento da aposentadoria. Então a pessoa garante a aposentadoria. Que erros comete o autônomo? Muitos erros no momento de colocar o código. Porque como eu disse, tem várias possibilidades de pagamento, né? 5%, que é o MEI, 11% ou 20%, né? Que é um pouco mais longo, não vai dar pra gente explicar direitinho agora. Mas se você colocar o código errado, então lá no momento que for precisar do benefício, o INSS vai olhar e vai dizer, peraí, esse código aqui não tá de acordo, vai prejudicar. Outro erro muito comum, paguei, então tá tudo lá no INSS e eles não têm o cuidado de guardar as guias. Então guardem todas as guias, é muito importante. Mesmo que seja lá no momento da aposentadoria, 10, 15 anos depois, é importante todas essas guias guardadas, porque caso tenha algum problema que o INSS precise conferir, você tá lá com um documento. Então muito cuidado no código
e também no armazenamento, né? Em guardar direitinho todos esses pagamentos. Nós temos 3 classificações de pagamento: 20%, 5%, que acho que é o MEI, e 11%. Isso. Tem gente que acha, eu vou pagar os 5%, eu já tenho direito a tudo. Não é assim. Não, não é assim. Tem que ter cuidado nisso. Eu estou pagando os 5% do MEI, então eu tenho direito de pensão por moto, tenho direito de aposentadoria, tenho direito de auxílio-doença, tenho direito de... Não é assim que funciona. Não. Cada um desses dá a complementação necessária para aquilo que você está pensando. Essa questão do auxílio-doença, salário materno da pensão por morte são acobertados por todos. Por todos. A diferença maior vai ser realmente em relação à aposentadoria, porque quem paga 5% ou 11% é mais restrito, não tem direito a se encaixar em todas as regras de aposentadoria, apenas em alguns. Por isso tem que pagar o cheio lá, de 20%. O ideal, Nilvan, na verdade, é que analise o caso da pessoa. É melhor analisar o caso concreto. Tem gente que é melhor pagar os 20%, tem condição. Inclusive, o pagamento de 20%, há a possibilidade de uma aposentadoria num valor maior do que o salário mínimo. Mas é 20% em relação a que base? Os 20% em relação a toda a remuneração que recebe. Já os 5% e os 11% em cima do salário mínimo. Então é melhor analisar o caso concreto, e nesse caso realmente o ideal é que procure um advogado para fazer um planejamento previdenciário, analisar a sua situação e ver se vale mais a pena você pagar. Se encaixa no MEI, né? Se tem as regras que se encaixam no MEI, pode pagar os 5%. Se não, se vale mais a pena pagar os 11% ou os 20%. Agora o ideal é que realmente analise seu caso, mas não deixe de pagar. Porque é porque é muito caro, é porque o valor é alto. Eu sei que é difícil para todo mundo, mas pior é chegar lá na frente e não ter direito a uma aposentadoria. Pior é ficar doente, né, podendo ter contribuído, por exemplo, com 11% e não ter direito nem a um salário mínimo e ter que ficar dependendo, né, de ajuda das pessoas. Então é muito importante. Essa fatia que o INSS está perdendo de contribuição é algo fundamental para a situação de crise que, inclusive, o Tribunal de Contas da União alertou esses dias de que daqui a pouco a Previdência não vai colapsar. E que daqui a pouco a gente precisa de uma nova reforma, e sempre vamos precisar de uma nova reforma, porque as pessoas estão vivendo mais, as famílias não estão tendo filhos, as pessoas estão deixando de contribuir, porque até o mercado de trabalho está ficando escasso, aí gera esse rombo aí, porque eu trabalho para pagar a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Então, quem vai ajudar a pagar a minha no futuro? A gente pensa que é uma poupança, a Previdência não é uma poupança. Eu pago para meu pai que está sem trabalhar hoje. E amanhã alguém vai ter que trabalhar para pagar a minha. Esse bolo dos informais é um pedaço importante que o governo pede de contribuição para a Previdência. Está aumentando a cada dia o número de trabalhadores informais, não é? Muito, está aumentando muito, e como você falou, assim, é preocupante porque realmente já se fala em uma nova reforma previdenciária e a gente fica pensando como é que vai ser quando chegar a nossa vez de se aposentar, né? Vai ter dinheiro realmente para pagar a nossa aposentadoria, e a gente sabe que se vier uma nova reforma vão vir regras mais restritivas do que a reforma de 2019. Então, assim, o importante é que realmente quem tem um trabalho ainda que informal pague, porque é uma forma exatamente da gente alinhar e ajustar, né, a Previdência de uma forma que... Porque se a pessoa não pagar, termina que lá na frente vai buscar um benefício assistencial, um governamental, que sai do mesmo, né, do mesmo local. Então, prejudica a aposentadoria dos outros. Dicas para quem é informal, que está acompanhando agora a gente e que precisa se orientar muito no que nós falamos hoje, que foi um tema muito importante. Isso. É realmente não deixar para depois, né? Procure um advogado, ou então procure informações sobre o seu caso, em qual regra você se encaixa, se seria um MEI, se seria uma contribuição em 11% ou 20%, o que é que ficaria melhor de acordo com a sua situação, mas não deixe de efetuar os recolhimentos para você garantir uma aposentadoria futura. E, como eu disse antes, não deixe de guardar todos os comprovantes. Pega uma pasta, coloca tudo direitinho, organizado. Se for daqueles que apaga, tira um registro, faz uma foto também, mas não deixe de efetuar o seu pagamento e de guardar toda a documentação. E muito obrigado novamente. Eu que agradeço, Nilvan. Abraço aí, muito obrigado. Uma aula sobre isso. Ó, se liguem, gente, se liguem, porque esse tema não é brincadeira, viu? 7h26 agora, 7h26, com o calor intenso, muitos recorrem. Tá quente. Eu estava no sertão esse final de semana, eu falei no início do programa, o sertão tá uma temperatura gigantesca. Aqui do mesmo jeito, meu amigo. Muita gente recorre ao ar-condicionado ou a um banho frio. Mas será que isso é suficiente para se manter hidratado? Daqui a pouquinho, Jair Macia Andrade vai trazer